Internacional, pelo menos 22 pessoas morreram em Israel depois de um forte bombardeio do grupo palestino Hamas. O primeiro-ministro do país... Você já deve ter ouvido falar sobre o conflito Israel-Palestina, mas será que realmente entende as raízes e a complexidade desse assunto? Neste documentário, vamos aprofundar nas histórias e nos fatores que sustentam esse conflito há décadas, para oferecer uma compreensão mais clara e informada sobre essa questão complexa. Iniciaremos com uma pesquisa que realizamos com parte da comunidade Senac. Ela teve como objetivo entender se as pessoas possuem lados favoráveis e o quão profundo é seu conhecimento sobre o assunto. Primeiro entrevistado, professor Luiz. Mano, um caos, né? Eu acho um absurdo o povo ficar defendendo Israel, né? Achando que, pá, lugar cristão, pá, e eles não veem a opressão que vem rolando contra esse povo durante toda a história, né? Acho que o povo fala muito tudo a pouco. Então você é pró-Palestina? Eu sou. Maria Eduarda. É complicado, né? Eu acho que é difícil, muita gente tá sofrendo, né? Acho que tá acontecendo por causa do governo lá, mas um monte de gente tá sofrendo. E você é pró-Palestina, pró-Israel ou neutro? Eu sou neutro, eu não entendo esses assuntos. Miriam. Gente, você falou, é pergunta difícil? Não, super tranquila. Gente, eu sou super alienada. Não sei o que pensar, não vou mentir, não vou inventar uma coisa porque eu não sei o que pensar. Eu acho que nada se resolve do jeito que as coisas vêm sendo resolvidas. E você tem algum lado? Você é pró-Palestina, pró-Israel ou neutro? Não tenho. Não... Ai, gente, eu não sei nem o que dizer. Tô muito constrangida. Gente, ninguém me falou. Podia deixar eu pesquisar antes, né? Pra eu dar uma... Oi, galera. Não faço ideia do que responder. Boa tarde a todos. Matheus. Eu não sei nada sobre o tema. E você tem algum lado? Você é pró-Palestina, pró-Israel ou neutro? Eu sou neutro. Henrique. Não sei nada. Você tem um lado? Você é pró-Palestina, pró-Israel ou neutro? Sou neutro. Eduardo. O que eu sei, eu acho que minha opinião é que toda guerra não vale a pena. Eu acho que tem pessoas que morrem dos dois lados e acredito que a questão da injustiça também, né, que acontece lá é muito cruel. É um território que sempre passou por esse tipo de violência. E você é pró-Palestina, pró-Israel ou neutro? Eu sou de um lado muito mais reivindicar o território para quem ele pertencia, né? No caso, a Palestina. E entender a criação do Estado de Israel como um Estado criado por outro país. Aline. Tô bem por fora, pra falar a verdade. Desde o Covid, eu tenho evitado um pouco assistir muito jornal, então assim, eu não tenho detalhes pra te dar, mas guerra por guerra eu acho sempre inútil. Então, muito sofrimento, muita tristeza, muita gente morta. Acho que guerra não tinha que existir, na verdade. Então você não tem um lado, você não é nem Palestina, nem Israel ou é neutro mesmo? Não, eu sou palestina, né? Gustavo. Bom, eu acho que é uma tentativa de genocídio contra o povo palestino que não tá tendo a atenção devida que deveria ter mundialmente. Então, eu acho que, de certa forma, a Palestina tá sendo muito atingida, muito atacada, sem ter quase direito de resposta ou de contra-ataque, porque eles estão quase sem recursos para nada. Então, eu prefiro apoiar a Palestina. Guilherme? Muitas informações que acontecem durante muitos anos, é uma guerra que acontece desde que o Estado de Israel foi construído não foi ratificado. Eu acho que tem uma desproporcionalidade na maneira como se é tratado tanto pela mídia quanto pelas próprias pessoas que identificam o conflito. Então, falar de um lado é difícil. Resumindo, por pessoas que sofrem do lado palestino. Por autodefesa, entendo que Israel tem seu direito também. Então você é pró-Palestina, pró-Israel ou neutro? Eu sou pró-Palestina, mas entendo a posição de Israel no que diz respeito a parar com os ataques que ela tem recebido. Agora que temos uma pequena ideia da percepção social do conflito, vamos aprender o que de fato aconteceu. Tudo começa com o domínio romano sobre o reino de Israel, onde os judeus, após uma revolta, foram derrotados e expulsos. O nome Palestina surgiu como uma punição aos judeus, isso 70 anos pós-Cristo. Bom, agora faremos uma transição histórica
e falaremos sobre quando o Império Otomano assumiu o controle da região em 1516. Primeiro, para contextualizar, o Império Otomano ou Império Turco-Otomano começou por volta de 1300 no território em que é hoje a República da Turquia e terminou por ocasião da Primeira Guerra Mundial. Os territórios abrangiam parte do Oriente Médio, do sudeste da Europa e do norte da África. Nos séculos XV e XVI, era uma das maiores potências do mundo e consolidou-se com a conquista das regiões pertencentes ao Império Bizantino. Mas enfim, voltando, o Império Otomano assume a região, após a queda do Império Romano até a Primeira Guerra Mundial em 1914, ou seja, aproximadamente 398 anos de Império Otomano sobre a região da Palestina e os palestinos. Mas a partir da Primeira Guerra Mundial, o bicho pega de verdade na Palestina. Mas primeiro falaremos sobre o sionismo. Sionismo é um movimento que surge no século XIX dentro da comunidade judia na Europa, que buscava uma solução para a questão judaica. Naquela época, o antissemitismo, que é a discriminação contra os povos semitas, entre os quais está o povo judeu, estava em crescimento no continente. Mas agora, voltando à Primeira Guerra Mundial, acontece um marco muito importante na Inglaterra. O país manifesta que, se vencessem a guerra, demonstraria apoio à causa sionista, e isso realmente acaba acontecendo, pois a Inglaterra vence a guerra e passa a controlar o território palestino e a apoiar até a criação de um Estado judeu na região da Palestina. Nos anos seguintes, entre o fim da Primeira Guerra Mundial e o começo da Segunda, a perseguição de judeus cresceu significativamente no continente europeu, isso por conta da ascensão do Hitler e o nazismo, resultando em uma migração em massa para o território da Palestina, o que, obviamente, fez com que os palestinos não gostassem muito disso, assim, intensificando ainda mais a situação entre os dois povos. Agora, após a Segunda Guerra Mundial e o fim do Holocausto, sendo importante destacar que o terrível massacre onde os judeus foram perseguidos e exterminados pelo regime nazista, aumentou-se muito a demanda e pressão internacional para que fosse criado um Estado legítimo para os judeus. Isso fez com que a ONU aprovasse no ano de 1947 um plano de partilha do território palestino em 2 estados, definindo que 57% fosse designado aos judeus e o restante, exatos 43%, fosse designado aos palestinos. Logo, os palestinos foram forçados a se compactarem em um território 57% menor do que eles ocupavam anteriormente. Ainda mais, em 14 de maio de 1948, um ano após a criação do plano de partilha, ocorreu um episódio derradeiro. Os judeus finalmente conseguiram fundar o Estado de Israel na região da Palestina. Isso não agradou em nada aos árabes que viviam na região. Um dia após o ocorrido, eles declararam guerra ao novo Estado. E o resultado desse novo conflito, que penhorou durante anos, foi a derrota dos palestinos e a anexação de mais terras palestinas, ou seja, se os palestinos já possuíam o menor número de % do território, agora possuíam ainda menos, fazendo que Israel possuísse praticamente 75% das terras do antigo território palestino. Parte das terras que sobraram foram anexadas pela Transjordânia, um antigo território do Império Otomano, e pelo Egito, onde é a faixa de Gaza. A consequência disso foi muitos palestinos se refugiando em estados árabes vizinhos, e uma outra boa parte continuou vivendo sob o controle e autoridade do Estado israelense. E no percurso de 2 pontos tem visto cada vez mais grandes perdas de direitos e liberdade do povo palestino, enquanto Israel cada vez mais se consolida como um Estado forte em vários aspectos, incluindo em poder militar, principalmente por terem o apoio de nada mais e nada menos que os Estados Unidos. E como já dito, o conflito é antigo e sustentado até os dias de hoje. Em 2023, veio à tona mais uma operação completamente ofensiva do Hamas contra Israel no dia 07/10. Antes de entrarmos totalmente nessa operação, iremos entender o que é o Grupo Hamas. Ele foi criado em 1987, que se define como Movimento de Resistência Palestino, e eles não reconhecem a legitimidade do Estado de Israel. Logo defendem o fim do Estado e a criação de um Estado palestino islâmico. Assim como outros movimentos, eles possuem 2 frentes centrais de ação, as quais são militarização armada e política.
Essa primeira frente já evidencia brevemente o que aconteceu no dia 7 de outubro de 2023. Para vocês terem uma ideia da proporção da grandeza desse ataque, foi a maior ofensiva palestina sobre Israel. Ele foi realizado pelo mar, pela terra e de forma aérea. Apesar desses números que variam entre as fontes, se estimam 200 mortes em Israel e 232 em Gaza. O ataque realizado pelo Hamas, conforme relatado pelo líder do braço armado Mohammed Deif, foi motivado principalmente pelo bloqueio imposto à faixa de Gaza. Esse território palestino, situado na costa do Mar Mediterrâneo e cercado pelo Egito e por Israel, sofre um bloqueio econômico e comercial há 16 anos, uma medida que visa enfraquecer o Hamas, segundo Israel e Egito. No entanto, esse bloqueio afeta diretamente a população civil, que sofre com isolamento e acesso limitado a recursos essenciais como água, comida e energia elétrica. Ou seja, desde 2007, famílias vivem em condições precárias e desumanas. É negado, todos os dias a elas, o direito de viver. E dando continuidade, outra motivação é violência em Al-Aqsa, uma mesquita importante para muçulmanos e judeus, é um dos motivos de tensão na região. Em abril de 2023, durante o Ramadã, a polícia israelense invadiu a mesquita e removeu fiéis de forma agressiva, alegando que havia agitação e conspirações no local. O incidente gerou revolta entre os muçulmanos. E a última motivação foi a expansão dos assentamentos israelenses em territórios palestinos, especialmente na Cisjordânia, foi legalizada pelo governo de Israel em 2023. Alguns países europeus e o Zeolel consideram essa medida prejudicial à paz, pois intensificou a revolta palestina e agravou os conflitos e tensões entre Israel e Palestina. Logicamente, esses três motivos selecionados foram por conta de seus destaques expostos e listados pelo grupo Hamas. Por trás, ainda possui enormes e abrangentes consequências motivacionais que vão além de interesses territoriais, políticos e econômicos. Esses ataques geraram uma resposta imediata do governo de Israel. Falaremos um pouco sobre ela agora. Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, declarou que o país estava oficialmente em guerra, o que, convenhamos, não foi uma afirmação nova e bombástica, pois vimos aqui mesmo nesse documentário, essa guerra é antiga e sustentada por Israel que desde décadas gerencia um genocídio e uma negação de direito ao povo palestino. Por fim, o documentário apresenta uma visão totalmente parcial dos acontecimentos, sugerindo que, independentemente dos motivos, a guerra resulta apenas em mais dor e sofrimento, principalmente para os inocentes. A conclusão clara é de que a guerra não vale a pena, pois acaba custando a vida de civis e perpetuando uma longa cadeia de violência.